Olá pessoal, eu sou Flank Ataídes, do canal Historiando da Verdade, e hoje foi um dia de fortes emoções. Realmente a entrevista do ex-presidente Lula, dada a Florestan Fernandes, filho do maior sociólogo do país, Florestan Fernandes, um ícone de moral, e para a jornalista Miriam Bergamo, realmente eu confesso que tive que estar com uma toalha do meu lado porque me comoveu bastante. Um homem acusado, sem provas, preso, e faço questão de frisar: Moro, Dallagnol e a Lava Jato mataram a sua mulher, mataram o seu irmão e contribuíram com a morte de seu neto. Preso injustamente por uma máfia judiciária, e mais do que nunca hoje eu defendo uma reforma constitucional que acabe com a estabilidade de juízes e promotores. Se são poderes, eles têm que ser eleitos. Mas eu sei que mais cedo ou mais tarde a verdade sempre aparece. Sempre aparece, e Sérgio Moro, assim como Dallagnol, irão pagar por que fizeram. Como sou marxista de esquerda e não tenho nutrição de ódio por ninguém, só peço que a justiça seja feita e que esses inquisitores partidários, paradigma de moral farisaico, paguem pelo que fizeram. Porque não é possível você segurar um presidente, um ex-presidente, que saiu da presidência da República com 87% de aprovação popular, que foi chamado por Barack Obama como o político mais importante da Terra, que é considerado o preso político mais importante do mundo, junto com com Assange, continue preso por uma burguesia nojenta, mentirosa, que prega falsidade e que não está preocupada em nenhum momento com o combate à corrupção. Porque se Sérgio Moro estivesse com o combate à corrupção, não estaria do lado de milicianos da família presidencial. Se Sérgio Moro estivesse preocupado com o combate à corrupção, não teria solto, né, ou não teria contribuído para a soltura de Beto Richa. Se esse país estivesse preocupado com a corrupção, José Serra estaria preso. Esse país está preocupado, ou Moro, um extrema-direita fascista, ele está preocupado com o quê? Com a ameaça que Lula causou a ele e a classe média que odeia pobre, com a possibilidade de trabalhadores entrarem em universidades e com um preparo intelectual ameaçar os grandes cargos e o poder da classe média. É o maior crime que Lula cometeu. Não há provas de absolutamente nada. Eu li as quase 240 páginas do processo e em nenhum momento Sérgio Moro prova absolutamente nada. Não existe papel nenhum, não existe documento nenhum, não é? Tanto que a acusação é por convicção e enlações. E a sentença é dada por um depoimento de Léo Pinheiro, um bandido que sempre corrompeu o país e que Sérgio Moro acatou somente o depoimento dele e negou todos os depoimentos em favor do ex-presidente. Lula é uma vítima não só porque ajudou os mais pobres, mas é uma vítima porque é nordestino, porque não tem curso superior, porque veio da classe trabalhadora,
e foi o primeiro presidente na história do país a sair da classe trabalhadora e foi o melhor presidente desde 1889, da proclamação da República. Getúlio Vargas chega perto, mas não se equipara a ele. Preso sem condições, né, de previsão de soltura, né, até porque a teleguiada Lebus, né, juiz que muito pobre de direito apoia, juízes que ganha 40, 50 mil, né, ou então como o desembargador no Rio de Janeiro, que tem 60 imóveis e recebe auxílio moradia de 5 mil, muito pobre apoia esse tipo de gente que não está preocupada com corrupção, com combate à corrupção. Estão preocupados em viver bem, em ganhar dinheiro. Pobre, para eles, que se danem. E aí a sociedade ainda apoia. E coloca na cadeia e apoia na cadeia o presidente que mais fez para diminuir as distâncias das desigualdades sociais. Penso que mais cedo ou mais tarde a verdade sempre aparece. E penso também que o PT voltará ao poder. Ou o PT ou a esquerda voltará no poder. Não é? Seria justo que um dia Sérgio Moro fosse julgado por um juiz marxista. Assim como ele é de extrema direita e julgou um presidente de centro-esquerda, que fosse um marxista que o julgasse. Assim como Danton PowerPoint da Lagnol. Julgado. Mas eles iriam dizer que não, eles estão impedidos eticamente. Mas eles não fazem isso. Nós temos que aprender historicamente que a direita é vingativa, ela nutre ódio pelo ser humano e, principalmente, ela tem desprezo pela classe trabalhadora. Ela sempre terá desprezo, por quê? Porque para elas a classe trabalhadora serve somente para serviço braçal. E prova disso foi o que esse lamentável presidente fez hoje, quando cortou as verbas de faculdades de filosofia e sociologia. Por quê? Sociologia analisa a sociedade como se apresenta, questiona e propõe soluções. E filosofia é o entendimento das reflexões humanas. Filosofia é a ciência mais importante. Toda ciência humana possui base filosófica. Então, proibir, cortar verba de universidades de filosofia, mostrar que esse presidente é tão despreparado que não consegue ler um teleprompter, que não consegue formar duas frases sem falar um desatino. E o pior, ficou 28 anos no Congresso e não aprendeu nada. Provavelmente nunca leu um livro, não é? Diz que alunos têm que aprender a ler, escrever e fazer conta. Pensar é proibido. Por que pensar é proibido? Porque o ser pensante não dá dinheiro para mafiosos como Silas Malafaia ou mafiosos como Edir Macedo e não se enganam com gente insignificante como esse presidente, que diz que jovem não deve gostar de política, mas a sua família toda é política. E dou um exemplo. O tal de Carlos Bolsonaro, vereador, em 18 anos de mandato, o projeto mais importante que ele propôs foi tentar transformar a família Grace em patrimônio cultural. Olha, mudou o mundo. Não é? O outro, Carlos Bolsonaro, a única coisa que ele propõe é violência contra pobre, porque ele nunca foi pobre. O Flávio, nem se diga, namorou com filho de miliciano, se envolveu com miliciano, homenageou assassinos, homenageou o matador de pobre, não é? Então, está na hora das pessoas começarem a refletir.
né? A grande pergunta da filosofia é chamada porquê. O porquê que te leva a uma reação construtiva e reflexiva da sua memória, do seu pensamento, das suas condutas. Porquê é uma pergunta clássica, né? Porque a pergunta porquê leva ao pensamento. Se penso, logo existo, e se existo, tenho que pensar. E tenho que pensar o quê? Tudo que me oprime, eu tenho que refutar. E tudo que faz bem a mim e a minha ética centrada no outro, ou seja, o meu pensamento pelo outro, eu tenho que apoiar. O Brasil nunca viveu um momento tão lúgubre, tão pobre, tão triste como o desse presidente, né? Que por impulso de uma sociedade que não pensou, ou de parte de uma sociedade reacionária, elegeu uma figura como essa, de extrema direita. Talvez eu impacte com o que eu vou falar para vocês, mas duas palavras são atreladas tanto à direita como à esquerda. Na direita, a palavra mais atrelada a ela é ser reacionária. O que é ser reacionário? Eles reagem contra qualquer mudança da sociedade. A sociedade como está hoje, com milhões de pobres passando necessidades, para eles é ideal. Eles reagem contra qualquer mudança. E a esquerda, a palavra clássica da esquerda é a subversão, subverter a ordem. E um personagem importante que subverteu a ordem, Jesus de Nazaré. Rico não anda com pobre. Rico não anda com mendigo. Rico não anda com leproso. Rico não perdoa quem cometeu um crime e pagou por isso. Mas a esquerda perdoa, assim como Jesus perdoava. Não existe argumentação que convença uma pessoa que pensa que Jesus de Nazaré era uma pessoa que pensava como pensa essa direita reacionária. Afinal de contas, quem o matou foi Caifás. E Caifás era um reacionário conservador que condenou Jesus por subversão, porque ele ameaçou o status quo dizendo: você não vai a Deus pelo material, e sim pela fé, que é imaterial. A morte dele se baseia a isso. Da onde eu tiro essas reflexões? Eu tiro de teólogos que eu respeito, como Frei Beto, que publicou mais de 30 livros, traduzidos em mais de 25 idiomas, e fez voto de pobreza, não possui patrimônio material nenhum, mora no monastério. Ou tiro minhas reflexões de Leonardo Boff, doutor em teologia e doutor em filosofia, um outro homem que abriu mão do materialismo, do dinheiro. Ou tiro minhas reflexões do próprio Jesus de Nazaré, que na verdade era favelado, negro favelado de Nazaré, que mudou o mundo e condenado porque condenou a riqueza material que gerava miseráveis em sua época. Pagou um preço muito alto. E no concílio de Nicéia, que colocaram a ideia de remissão de pecados, que seria um ataque contra a virtude, porque remissão de pecados permite que o homem peque até o último dia de vida. E o homem, ele não pode pecar por acreditar que pode existir o perdão. Ele não pode pecar porque pecar é imoral. Pecar é antiético. Pecar vai contra qualquer pregação divina de Yeshua, Jesus. É triste, né? É lamentável ver uma entrevista do ex-presidente Lula, é para se refletir muito tempo. Eu
sinceramente, eu me colocaria no lugar dele, né, na cadeia para substituí-lo, assim como muitos brasileiros o fariam, não é? Mas essa direita reacionária, fascista, querem o sangue dele. Espero que logo, logo o brasileiro acorde e pare esse país e exija a sua libertação. Ok, pessoal? Desculpe o desabafo, mas é muito triste assistir um homem que fez tanto bem para o país e receber como prêmio uma prisão injusta, arbitrária e imposta por gente desprezível e adoradores de poder e de dinheiro, ok? Quem gostou, se inscreva no canal, participe, apresente novas propostas para se debater, não é? Mas eu, a cada dia que passo, pretendo ficar mais ácido contra tudo isso. Por exemplo, proibir verba de filosofia e sociologia, mas por que também não proíbe verba de teologia? Para acabar com esses pastores bandidos, lacrários de dinheiro, não é? Que tiram miséria, como Silas Malafaia, tira dinheiro de pobre para ganhar e ficar rico, não é? Só Max Weber para justificar isso. Essa máfia religiosa que um dia a justiça tarda, mas virá. Ok? Um abraço, fiquem todos em paz.